Bom, boa tarde. Vamos começar a nossa querida aula de História. Na nossa última aula de História, a gente começou a introduzir as civilizações antigas. E uma das civilizações mais importantes, civilizações antigas, é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia fica lá num lugar onde hoje é o Iraque, o Irã, né? Nessa região. Essa região também já foi conhecida como Pérsia, tá? Hoje é o Irã, é o Iraque. Se olhar na aula anterior, a gente mostrou no mapa mais ou menos onde que era, tá? O importante é que agora estão acompanhando a aula e para a gente começar a entender o que se passou nas outras aulas, eu vou colocar um pequeno vídeo. O vídeo tem em torno de... Bom dia, Maria Eduarda. Boa tarde, né? O vídeo ele é bem curtinho, vai dar para a gente retomar o que foi dito na última aula, tá bom? Então, sem pressa, vamos aqui ver essa história da Mesopotâmia, tá bom? Então, vou compartilhar essa minha tela. Tem aqui esse moço aqui, que vai ajudar a gente a entender melhor. O vídeo tem um total de 4 minutos, 4 minutos e 40, tá? Então, dá pra gente assistir tranquilo. Vamos acompanhar. Olá, vamos falar sobre a Mesopotâmia, considerada um dos berços da civilização que nos deixou como legado o primeiro código de leis escritas da história, o Código de Hammurabi, civilização nos jardins suspensos da Babilônia, de Ciro, de Cambises, de grandes líderes. Vamos, no primeiro momento, identificar a localização desta importante civilização da Antiguidade Oriental. A localização, o Oriente Médio. Mais precisamente numa região conhecida como a região do Crescente Fértil. Você pode reparar pelo mapa que essa região corresponde a uma área que ia do rio Nilo, no Egito, até os rios Tigre e Eufrates, abrangendo inclusive a região do Rio Jordão, região do Crescente Fértil. Ora, no caso da Mesopotâmia, nós temos a localização justamente entre esses dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Aliás, a expressão Mesopotâmia nos remete a isso. A etimologia da palavra Mesopotâmia, meso, do grego, entre, Potâmia, do grego pótamos. No caso, rio, portanto, a região entre esses dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Vamos agora falar um pouco sobre os aspectos econômicos dessa civilização. Trata-se de uma civilização, assim como a civilização do Egito Antigo, que desenvolveu o chamado modo de produção asiático. Neste modo de produção, nós temos as terras pertencendo ao Estado e nós temos como principal atividade econômica a chamada agricultura de regadio. E em que consiste essa agricultura? Ora, trata-se de uma agricultura que depende das cheias periódicas desses grandes rios, no caso da Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates. Esses rios, com suas cheias periódicas, depositam matéria orgânica, chamada humus, em suas margens, possibilitando, portanto, a sua fertilização e consequente desenvolvimento da agricultura. Porém, para melhor utilizar essas áreas, para controlar essas cheias periódicas, é necessária a realização de grandes obras públicas e, por isso, a servidão coletiva. A utilização da mão de obra de camponeses, também de escravos, de artesãos. No caso de camponeses e artesãos, a servidão por um determinado período para a realização dessas grandes obras públicas. A Mesopotâmia também se destacou pelo comércio. No caso, não podemos esquecer que a cidade da Babilônia foi um importante entreposto comercial da antiguidade. E também tivemos o desenvolvimento do artesanato, inclusive com destaque para a produção de tecidos.
A sociedade mesopotâmica é uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade onde não há possibilidade de ascensão social. Uma sociedade, portanto, rigidamente hierarquizada, dividida em estamentos ou ordens. No caso, nós temos aqui uma pirâmide representando essa estrutura social mesopotâmica. No topo da pirâmide, o rei, logo em seguida, os sacerdotes, ricos comerciantes, ricos mercadores e os militares, os generais, no caso. Numa camada intermediária, vamos encontrar os artesãos e os camponeses, e na base dessa pirâmide social, os escravos. Na próxima aula, falaremos sobre os aspectos políticos, culturais e religiosos. Bom, legal. Agora a gente vai aqui voltar a conversar, tá? Vamos voltar a conversar. Daí é o seguinte, quando ele... Tem alguns pontos ali que eu preciso retomar. Quando a gente fala assim, que é o modo de produção asiático, que é o modo do regadio que ele fala, a coisa funciona mais ou menos assim. Um rio, quando existe um rio, tem determinadas épocas do ano que chove mais. E quando chove, gente, a gente vê nos dias de hoje, chove muito, o que acontece com o rio? O rio, ele alaga, enche, né? Ele enche de água e acaba alagando todo o entorno, né? Toda a margem do rio fica cheia de água. Agora, veja só. No fundo do rio, a gente tem algumas... ali é um depósito de detritos, né? Quem já nadou no rio, entrou no rio, sabe que tem um limbo, né? Embaixo tem um lodo embaixo. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai no rio, a hora que chove, o que levanta do fundo do rio? É sofá, é mesa... geladeira, pneu, carro velho, né? Parece um comercial das Casas Bahia, né? Primeiro passa a geladeira, depois um guarda-roupa, depois um pneu, passa um carro também. Bom, os rios de antigamente, eles eram bem limpos. Então, tudo aquilo que existia no fundo, árvore velha que estava lá, tudo o que tinha no fundo do rio, conforme a chuva vinha, ele subia e ia para a margem do rio. Foi para a margem do rio, ele fertilizava essas margens. E essas margens que ficavam fertilizadas, né, elas ficavam ótimas para poder plantar. Então, cada agricultor ganhava um pedaço de terra para ele poder cultivar, tá? E depois parte do que ele cultivava, ele tinha que dar para o rei, né? E o rei guardava naqueles grandes templos, né, chamados zigurate. Né? A gente viu na aula passada o zigurate, que nem uma pirâmide, né? O zigurate, ele era templo religioso, ele também era local de armazenagem de grãos, né? Ali armazenava toda a produção. E o que a gente tem a dizer é o seguinte, conforme a água se espalhava pelo lado do rio, pelas margens do rio, tornava muito fértil a terra. E aí, então, eles plantavam, né? Só que depois que a água baixava, como que ia fazer para saber qual que é meu pedaço de terra, né? Então, eles começavam a medir, começavam a calcular o quanto que tinha dado de produção, tinha necessidade de anotar, aí começou a se desenvolver a escrita, começou a se desenvolver a matemática, né? Então, isso daí foram eventos que aconteceram nesse período que permaneceu até hoje. Hoje a gente tem, por exemplo, a matemática a gente usa para calcular as coisas, para medir um local seguro para poder guardar, armazenar o alimento. Então, tudo isso a gente recebeu deles, tá? Bom, uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês é com relação à religião lá na Mesopotâmia, tá?
Uma característica dessa região e das civilizações antigas é que eles eram os chamados politeístas. Politeístas. Algum de vocês sabe o que significa politeísmo? Quem sabe pode se manifestar. Politeísmo, gente, nada mais é do que acreditar em vários deuses. Quando você acredita num único Deus, que nem é o caso dos cristãos, né? A gente acredita num único Deus, o Filho dele, Jesus Cristo, e o único Deus, né? Agora lá não. Lá eles tinham um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para a agricultura, um Deus para os animais. Para tudo quanto é evento da natureza, tinha um Deus. Tinha até um Deus do rio, né? No qual eles, veneravam o rio, porque era o rio que dava para ele as condições dele poder permanecer naquela região, tá? Então, aquela região, ela muitas vezes era guardado tudo, né, para poder ficar lá, né, naquela região, poder permanecer ali. Eles tinham que guardar toda a produção. Eles acreditavam realmente que se eles venerassem esse rio, esses deuses, eles teriam, né, vantagens por estar fazendo esse tipo de coisa, tá? Bom, nessa mesma região a gente também tem uma outra coisa que acontece, que é para se chamar a atenção, que foi lá que surgiu as primeiras leis, né, que a gente falou, o tal do Código do Hammurabi. Hammurabi era o nome de um rei, tá? Então, por ele ter estabelecido as leis e colocado escrito essas leis, né, na rocha, na pedra, e ter exposto lá para que todo mundo pudesse ver e seguir essas leis, né? Então, isso daí ficou um marco dessa região. Eu queria com vocês agora voltar para o nosso texto e ver lá no texto que tem postado para vocês, tanto no Padlet quanto no site, né? Agora o Newton Pimenta tem um site. No site tá muito mais fácil conseguir as coisas, né? Baixar textos, né? Ter acesso ao que o professor está colocando, é muito mais fácil, tá? Então, procurem pelo site, que fica muito mais fácil também. Eu quero ver se dá jeito também de postar lá, e já deve estar postado as minhas aulas, né? Então, lá você também vai poder rever essas aulas, vai ser muito bom, tá? Então, procurem fazer isso. Vamos agora ver o texto, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu já devo ter aberto ele. Vamos ver aqui. Aqui, achei. Agora eu vou participar ele para vocês. Bruno. Eu vou participar. Bruno, estão te chamando aí. Ô, professor. Eu. Qual é o site da escola? Eu vou colocar depois aqui na tela para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Não deixa eu ir embora sem falar, hein? Tá bom? Tá. Falou. Ó, vamos compartilhar esse texto aqui, que é o texto que vocês têm. Desculpa. Se a gente olhar aqui no texto que a gente tem postado lá no Padlet, tá postado em tudo quanto é canal, no site, tá postado em tudo quanto é lugar, tá? Lá no Classroom. Ó, aqui nesse texto tá falando das civilizações, ó, né? Grandes civilizações e suas organizações. Todo mundo leu esse texto? Vocês têm que ler esse texto. Tem aqui alguns povos antigos que viveram nessa região. Ó, com destaque aqui para os sumérios, os babilônios, né, hititas, assírios, caldeus. Todos esses povos, eles ocuparam essa região que tem aqui, ó. E eu tinha colocado isso para vocês, né? Isso aqui fica bem lá no cantinho da África. Bem lá no cantinho da África, para a gente poder localizar bem aonde que fica a Mesopotâmia, tá? Aqui a gente tem o rio Tigre e Eufrates. Vamos descer um pouquinho, porque é o que eu quero falar com vocês, ó. Os primeiros escritos, ó, caracteres cuneiformes, ó. Isso aqui é argila, né? Que ficou guardado debaixo da terra há muito tempo e coisa e tal.
Então tá tudo quebrado, mas isso eram grandes painéis, né? Isso aqui é um zigurate, né? Zigurate. Aqui era o templo religioso e era também o local onde eles guardavam, gente, sabe, toda a produção agrícola deles. Eles guardavam aqui. Vamos ver. Aqui eu falei, ó, a Torre de Babel. Também é uma coisa que aconteceu nessa região, né? Dizem as histórias contam isso, né? A gente tem lá uma segunda construção da Torre de Babel, que não foi da primeira, a primeira é bem mais antiga. A gente tem aqui do lado os jardins suspensos da Babilônia, tá? Mas aqui, Torre de Babel, o que é? Diz a lenda, né? Que o quê? Que os povos todos os povos conhecidos se encontravam lá na Mesopotâmia. E então eles queriam chegar próximo a Deus, né? Então eles começaram a construir uma torre enorme que alcançava até o céu. É a chamada Torre de Babel. E daí, o que aconteceu? Ali todo mundo falava a mesma língua. E daí Deus, então, pegou e mandou um raio e destruiu a Torre de Babel. E a partir daquele momento, cada povo passou a falar uma língua diferente. Isso daí, é claro, são histórias contadas dessa região, né? Então, a gente tem os hititas, o que eu quero tá um pouco mais aqui embaixo. Ó, tá vendo essa forma que tem aqui? Essa forma que tem no mapinha aqui, como se fosse uma meia-lua? Essa região, ela é chamada de crescente fértil. Crescente por causa do formato de lua, da lua crescente, tá? E fértil justamente por causa do rio Tigre e Eufrates, que tem ali, que proporcionava muita agricultura, né? A agricultura, ela tinha, para a época, né? Se for comparar com hoje, a produção era mínima, mas para a época era muita coisa produzida, né? Então, vamos lá. A gente passa aqui, ó. Caldeus, né? Também ocuparam essa sociedade. Sociedade mesopotâmica. Aqui. Matemática. Lembra que eu falei que eles tiveram que aprender a usar a matemática justamente por causa da produção. Como que eles iam controlar a produção? Quanto que cada um contribuiu, né? Quanto cada espaço de terra tem cada agricultor, né? Então, entre os caldeus, alcançou grande progresso a matemática, né? Caldeus, eles viviam ao sul da Mesopotâmia. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática, aquele negócio que eu falei, anotar a produção, né? Como que era feito esse tipo de coisa. Como? Através dos caracteres cuneiformes. O que é o caractere cuneiforme? É a escrita deles. Colocava num bloco de argila, barro, né? Pegava então um pauzinho com determinado formato e conforme ele colocava, ele ia escrevendo aquilo que ele queria. Cada posição que tinha colocado, tinha enfiado o pauzinho na argila, significava uma letra, significava um fonema, né? Um fonema é como se fosse a nossa sílaba. A, B, C, D, mas o fonema deles era diferente, né? Os mesopotâmicos, né, usaram um sistema matemático sexagesimal, baseado no número 60, que nem a hora. A hora, quando chega no 60, não vai para 1? A mesma coisa eles. A gente tem um sistema que é meio que conhecido como centesimal. Cada 100 vira 1. Né? Se você tiver 10 de 100, vira 1000. Não é? Lá para eles, não. A matemática deles era diferente, mas é o início da matemática. Né? Então, eles iam até de 0 a 60, depois de 60 virava 1. Daí vai lá, mais 60 vira 2. Vai mais 60 vira 3. Então, era de 60 em 60. Tá? Então, é diferente do nosso, mas o nosso se originou dessa mistura. Eles conheciam os resultados das multiplicações, divisões, raízes quadradas, raízes cúbicas, equações de segundo grau. Olha só, hein, como era avançada a matemática. Os matemáticos indicavam os passos a serem seguidos
nessas operações através de multiplicação dos exemplos. Jamais divulgaram as fórmulas dessas operações, o que tornaria as repetições dos exemplos desnecessárias. Também dividiram o círculo em 360 graus. Elaboraram tábuas correspondentes a tábuas dos logaritmos, que é, digamos assim, é um sistema matemático usado até hoje, né, atuais, e inventaram medidas de comprimento, superfície, o peso, quer dizer, uma forma de medir aquilo que você produzia. Desculpa. E isso tudo veio de lá, dessa região chamada Mesopotâmia, tá? Descendo um pouquinho mais, a gente vai ver, ó, a contribuição deles, ó, na medicina. Processos de medicina foram grandes, né? Catalogação de plantas medicinais, para que serve essa planta, para que serve aquela, né? Se tomar um chá disso ou um chá daquilo vai curar tal doença. Então lá eles acreditavam também nesse tipo de coisa, né? Na medicina. Assim como o direito e a matemática, a medicina estava ligada à adivinhação. Como assim medicina ligada à adivinhação? Imagina assim, que você consultava um oráculo lá, e o oráculo é que te receitava determinadas infusões, chás, ou então o consumo de determinada planta para poder, eles falavam com os astros, né? Bom, mas vamos lá. Os médicos da Mesopotâmia, cuja profissão era bastante considerada, não acreditavam que todos os males tinham origem sobrenatural. Nem todos os males vinham dos deuses, que já utilizavam medicamentos à base de plantas e faziam tratamentos cirúrgicos. Digamos que você tem uma ferida, eles tratavam essa ferida ou coisa assim, tá? Geralmente o médico trabalhava junto com um exorcista. Sabe o que é exorcista? Aquela pessoa que ela é ensinada a espantar os maus espíritos, né? Quando você tinha uma doença, eles sempre atribuíam, né? Geralmente atribuía a influência de um espírito ruim, né? Então, apesar de lá dar o chazinho, isso aqui, eles faziam todo um ritual sobrenatural para mandar o espírito que estava fazendo aquele mal embora, né? Com relação às letras, olha lá as letras, né? Que é da escrita cuneiforme, né? A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento dessa técnica. Então, eles foram criando caracteres, né? Olha lá o que eles criaram. A escrita cuneiforme, que é aquela escrita feita no barro, né? Com um pauzinho, como se fosse uma cunha, e eles faziam essa marca naquela tábua de barro, tá? Literatura. Tinha gente que escrevia lá? Tinha. Bem diferente da história que existe hoje. Hoje a história normalmente fala assim, um povo fez isso, um povo fez aquilo. A história dessa época da nossa civilização, ela é muito baseada assim no herói, né? Como se fosse uma única pessoa que tivesse feito aquilo, como se fosse uma única pessoa, né, que tivesse feito, sabe, uma batalha, ganhado uma batalha, né? E na verdade não, foi um exército todo, né? Mas eles tinham esse negócio de dar nome para as conquistas, né? A conquista tal foi graças ao fulano de tal. Dentre essas histórias, né, dessa literatura, né, da Mesopotâmia, destaca-se a epopeia de Gilgamesh. Ó, vou grifar o nome dele aqui para você ver no texto. Ó. Gilgamesh. Ó. Esse Gilgamesh, né, ele conta a aventura de amor e coragem desse herói, semideus, cujo objetivo era conhecer o segredo da imortalidade. Então ele sai caminhando no mundo pelas aventuras dele, né? E a literatura dessa época conta essa saga, né, de Gilgamesh. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, assim, muito na leitura desse texto, e vocês têm que ler esse texto, senão fica difícil tá conseguindo fazer as atividades, tá? Que vai depender muito disso, tá? Vocês têm que ler o texto,
é um texto fácil até. A gente vai falar do direito. Olha lá, ó, Código de Hammurabi. O Código do Hammurabi, ó, que foi um rei muito poderoso da época, né? Ó, o Código de Hammurabi, até pouco tempo, o primeiro código de leis que se tinha notícia. Não é original. É uma compilação de leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Ou seja, os sumérios foram um dos primeiros povos a ocupar essa região, se a gente voltar lá para ler. Então, eles tinham esse negócio, sabe, de o direito, isso pode, isso não pode. Esse código de Italião, ele contém 282 leis. É claro que você não precisa ficar marcando. Não, tem 282 leis, a lei número 1 é, a lei número 2 é. Não precisa disso. Você precisa saber o quê? Que foi um dos primeiros acontecimentos que nos levam a crer que o direito, né, das pessoas começou a ser formado nessa época, né? Se achar no direito de poder ou não poder fazer determinada coisa. Eu chamo a atenção para essa lei do Talião, porque do Código de Hammurabi, porque ele é baseado na lei do Talião. A lei do Talião, o que é? A gente vê isso até na Bíblia, né? No Antigo Testamento. Fala dente por dente, olho por olho. Que significa o quê? Que aquele crime que você cometeu, você também vai ter como punição. Você matou alguém, você vai morrer. Você roubou de alguém, se você não tiver como dar o que você roubou, você vai ter a sua mão cortada, né? Então era pesada mesmo. As penas eram pesadas nessa época, tá? A gente tem aqui, ó. Olha a inscrição no Código de Hammurabi, ó. É como se fosse uma parede bem grandona, onde eles colocaram todas as leis ali, né? Então é uma coisa assim a se considerar também. Música e dança. Olha só, lá naquela época tinha música. Será que tinha funk também? Imagina a rapaziada lá dançando funk, como que não era? Não tinha funk. Mas vamos lá. Tanto a música e dança. A música na Mesopotâmia, principalmente entre os babilônios, estava ligada à religião. Tudo na vida, ela meio que permeava a religião, tá? O grande sacerdote, ele só era como se ele tivesse o WhatsApp dos deuses dele, né? Então, qualquer um queria qualquer coisa, ele ia, vou consultar o oráculo, vou consultar os deuses, né? Claro que ele não consultava ninguém. Quem fazia coisa lá era ele, e do jeito que ele queria. Mas ele dizia para todo mundo que ele ia lá consultar, tá? Quando os fiéis estavam reunidos, eles cantavam hinos de louvor aos deuses com acompanhamento de música. Esses hinos começavam muitas vezes pelas expressões glória, louvor, tal Deus, né? Quero cantar os louvores, tal Deus, seguindo a enumeração e as qualidades de socorro que por ele pode se esperar o fiel. Ou seja, o fiel sempre tinha o Deus certo para louvar, para conseguir determinada coisa. Como se ele louvasse um outro Deus, ele quer que melhore a agricultura, começa a nascer vaca. Ô louco, mas eu rezei para melhorar a agricultura e nascer os animais. Você vê que a história não bate, né? Claro que não, né? Quer que bastante agricultura, planta bastante. Quer bastante animais, cria eles da forma certa, né? Então a gente tem aqui o legado. O que os mesopotâmios trouxe para a gente? Gente, por que eu estou falando isso? A nossa grande intenção nessa aula é conseguir fazer vocês perceberem que muito do que a gente vê hoje na nossa sociedade, muito do que a gente vive hoje na nossa sociedade, na verdade, veio das civilizações antigas, né? Por exemplo, o fato da gente usar a matemática, não foi a gente que inventou. O fato da gente se comunicar através de coisas escritas, também não foi a gente que fez. O fato de existir uma religião, né? Não a sua, não aquela, mas o fato só de existir também é fruto das civilizações antigas. Então, desses povos mesopotâmicos, a gente tem algumas coisas que a gente herdou e que é fácil ver.
Ó, o ano de 12 meses, de janeiro a dezembro, tá? 7 dias da semana, a divisão do dia em 24 horas, a crença no horóscopo, né, nos 12 signos do zodíaco, Áries, Peixes, Escorpião, Capricórnio, Touro, vem desde essa época aí. A crença, né, nos horóscopos, a previsão dos eclipses, eles eram astrônomos, gente, mesmo sem aquele telescópio que consegue olhar as estrelas e tudo mais, eles conseguiam fazer uma leitura disso, né? Eles eram muito místicos também nessa época, né? E o horóscopo é como se fosse um oráculo, né? Querendo predizer o futuro, coisa do tipo assim. Nessa época a gente vê muito disso. O hábito de fazer o plantio de acordo com as fases da lua. Isso daí é a forma que eles tinham de viver, por exemplo. Porque você tem cheia no rio, e depois a baixa do rio, né? Acontece isso daí justamente por causa de influência da lua. Se a lua está mais perto, a água, a gravidade, faz com que o rio suba. E quando calha de ser na mesma época do ano que vai chover, o rio então inunda, né? Então, o que acontece, né? Eles tinham o hábito de fazer o plantio de acordo com essa fase da lua. A gente planta na lua crescente e colhe na lua cheia, né? Então, eles tinham essa forma de dividir o tempo também. E a circunferência de 360 graus é uma circunferência, eles acabaram colocando na cabeça e demonstraram através de fórmula matemática que realmente tem 360 graus, tá? Bom, sendo dessa forma, a gente vai ver aqui as questões. Ó, essas questões a gente também vai encontrar lá nessa postagem que tem aqui, ó, são 3 questões. Vamos ver essa questão número 3. Vamos desenvolver um pouco em cima dessa questão número 3, tá? Dentre as sociedades que se estabeleceram na região do Oriente Próximo, que é ali, essa região ali, onde fica a Mesopotâmia, destacam-se o Egito e as da Mesopotâmia, caracterizado pelo... O que caracteriza, gente, essas sociedades? Ó, a ausência do uso da escrita, o que limitou a formação da burocracia? Nunca. A escrita surgiu lá. A combinação de democracia direta com a democracia representativa? Primeiro, não existia democracia. Ou seja, quem mandava lá não era o povo. Quem mandava lá era o rei. E ponto. Abaixo do rei, o sacerdote. Abaixo do sacerdote, os militares. Abaixo dos militares, os agricultores e artesãos. Abaixo dos artesãos, olha nós lá. Se nós existíssemos nessa época, nós, ó, os escravos. Mas quem eram os escravos? Normalmente os escravos eram pessoas que eram derrotadas em batalha, né? Tinha alguma guerra, eles eram capturados como escravos, né? Monoteísmo. O que é monoteísmo? A gente já falou disso daí, ó. O que é esse monoteísmo? É quando acredita num único Deus. Monoteísmo como a classe sacerdotal se responsabilizando pelas obras hidráulicas. A classe sacerdotal, ele se responsabilizava sim pelas obras, tá? Eles que controlavam o que entrava de alimento, o que ia ceder de semente para esse ou para aquele agricultor trabalhar, tá? Era serviço do sacerdote também, tá? O sacerdote controlava os escribas, né, do zigurate. O que é o escriba? Aquela pessoa que só anotava o que está entrando ou o que está saindo, né? Não tinha computador, não tinha código de barra, então tudo era escrito. Escravidão generalizada, sendo o tráfico internacional a principal fonte de renda do Estado. Nossa, imagina só escravidão generalizada. Não, tinha escravos, tá? Mas não era generalizada. Sendo o tráfico internacional ó, entre países, né? A principal fonte de renda. Não, nessa época, a principal fonte de renda, gente, era a agricultura. Sabe quem que era o território mais forte? Aquele que produzia mais alimento. Porque com mais alimento, você tinha um maior exército. O problema não era ter exército.
Nunca foi. O problema é alimentar aquele exército. Como que você vai botar o cara para batalhar e no meio do caminho falar, não vai dar não, porque eu tô com fome, né? Então, de todas essas que estão aqui, dessas alternativas que está aqui, né? E a pergunta é bem assim, ó, no Oriente Próximo, nessa região chamada, né? Foi um dos berços da chamada Revolução Agrícola, e como consequência, cenário de importantes sociedades que se formaram a partir de 3000 a.C., por volta de 7000 a.C., já existiam na região comunidades sedentárias. O que é sedentário? Ó, um conceito que a gente já trabalhou. Sedentário é aquele que permanece no mesmo local, eles se fixam moradia, né? Por quê? Porque eles deixaram de ser nômades. Nômade é o contrário de sedentário. O nômade, ele vive da caça e da coleta de alimentos. Então, hoje ele coleta alimento aqui, amanhã ele vai alguns quilômetros para frente e coleta lá, só que chega uma hora que acaba o alimento daquela região e tem que ir para outro lugar. Então, eram povos que viviam mudando de lugar. Agora não. Nessa época que a gente está falando, eles são sedentários, ou seja, eles permanecem na mesma região. E o que levou justamente eles permanecerem na região foi o quê? Descobrir que se você morar próximo ao rio, você vai ter facilidade de alimento, você vai conseguir plantar, você vai conseguir criar animais, né? Então, esse período é chamado de Revolução Agrícola, tá? Bom, já existiam na região comunidades sedentárias, com subsistência baseada na atividade agrícola, em especial na produção de cereais, milho, trigo. Milho não, que o milho veio da América, mas trigo, cevada, né? Tem vários tipos como a gente fala assim, de sementes que eram cultivadas, né, nessa época, né, de cereais. E dentre todas essas alternativas que estão aqui, né, ó, dentre as sociedades que estabeleceram na região do Oriente Próximo, destacam-se as do Egito e as da Mesopotâmia, caracterizada pelo, olha aqui, ó, dependência e sistemas complexos de irrigação e progressivo uso de metais? Sim, está correta. A única que não está correta aí, gente, é com relação à escravidão generalizada, tá? Então, essa seria a questão errada. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Agora nós temos mais uma convidada também, muito bom. Vamos parar essa apresentação, tá? E voltar para cá. Eu espero que vocês estejam começando a entender isso, tá? Eu coloquei novas atividades, tem novas atividades já colocadas para vocês lá no Padlet, que já vai estar colocado lá. E eu queria agora mostrar para vocês com relação ao site da escola, né? Para quem ainda não viu, eu queria demonstrar para vocês o site da escola. Eu vou fazer isso aqui, daí eu pego e coloco para vocês, tá? Onde que está o site? Aqui o site do Newton. Aí, vamos para cá. Vamos para cá, copiar isso aqui, colar. Copiar daqui e colocar aqui para mostrar para os meus queridos alunos. Aqui, bom, vamos lá. Vamos lá. Eu quero mostrar o site agora, o site do Newton Pimenta para vocês. Ó. Aqui. Aqui, agora vai. Aqui, ó. Compartilhar. Vamos dar uma olhada. Ó. Esse daqui é o site do Newton Pimenta Neves. Tá?
Você coloca... Eu vou ver se dá para colocar isso daqui para vocês no chat. E daí vocês copiam do chat. Beleza? Ó, esse endereço que eu estou mandando para vocês, vai ser possível vocês acessarem. Agora, olhando aqui para o nosso site do Newton Pimenta, fica vendo como é muito mais fácil. Ó, se você vem aqui, ó, tem um menu, vai descendo, tem um menu de navegação. Ó, tudo que é do 6º ano vai estar aqui no 6º ano, ó. Clicou aqui, olha que barato que está aqui embaixo, ó. Divide por professores em matéria, ó. Tem a professora Célia de artes, tem a professora Daniela de artes, ó, ciências, educação física, e cada um desses, gente, tem coisas postadas para vocês desde o início, tá? Então ali tá fácil. Quer ver? Se a gente vem aqui no meu, ó. Vem aqui no meu, ó. História, eu tenho o 6º A, B, C e D. E geografia, ó, tem o J, que dá para o 6º A e 6º B, e eu que para o 6º D e 6º C. Tá? Mas vamos aqui, ó, na nossa de história, que eu dou para todos. Ó, todo estilizado, né? Ó. A gente vem aqui. Opa! Foi muito... Ó, o que é isso daqui, ó? Primeiro a gente tem lá, ó, semana 3 de junho, tá? A gente desce aqui, ó. Esse daqui, ó. Não é aqui? Ó o roteiro. Né? É só clicar em cima, você vai lá e vai ver, vai ter acesso a essa página. Olha a aula que a gente teve aqui, a aula passada, ó. Na aula passada você já consegue, aqui, ó, lá no site você já consegue assistir a aula também, tá? Tem agora a semana de 15 a 19, ó, a última postagem que teve, ó. Tá vendo? De 8 a 12 de junho, ó, a outra postagem. E essa postagem ela é de fácil acesso, ó. Você vai e desce aqui, ó. E ele vai, então, ter acesso a isso daqui. Vamos ver o que é isso aqui. Assim. Tem que fazer assim. Ô, Pro. Eu. Pode falar. Pode falar, tá vendo? Suas aulas é que horas? Cada aula é que horas? Daqui a uns 5 minutinhos. Já estamos acabando. Tá bom? Pode aguardar? Não, cada aula é... Cada aula seria 45 minutos, né? Só que como a aula é online, a gente não tem como fazer 2, 3 aulas, que é muito tempo para estar na frente do computador e conseguir assimilar alguma coisa. Então, eu entro para tentar dar um norte para vocês de como conseguir o melhor resultado em cima do material que a gente tem disponibilizado, entendeu? Bom, aqui, Cada aula começa a que horas? A aula começa às 14h30. Acabando agora, ó, daria 45 minutos às 3h15, eu vou uns 5 minutinhos a mais só, tá? Se a gente pegar aqui, deixa eu colocar esse roteiro aqui. Bom, vamos ver. Eu estou apresentando aqui isso daqui, ó. Se a gente pegar e clicar aqui, ó, nesse local aqui, tá vendo aí na tela? Ela vai abrir uma outra página que vai te mostrar esse tipo de postagem, o texto que tem, tá bom? Mas não precisa se preocupar não, que é só clicar que vocês chegam lá. Ó, o texto que eu postei agora, né?
Então, tudo que a gente tem no Padlet, tem nos outros meios, aqui a gente vai encontrar também, tá bom? Eu queria agora que vocês buscassem, né? Me apresentar daqui uma semana. Daqui uma semana. Ó, a gente tem aquele exercício que vocês vão postar provavelmente essa semana, que é para escrever o nome com escrita cuneiforme, tá? Para a semana que vem, para a próxima quarta-feira, eu vou querer ver postado o quê? Uma pequena pesquisa de vocês, é só ir na internet e procurar alguma coisa nesse sentido, né? Eu quero agora do alfabeto egípcio, tá bom? Semana que vem a gente vai entrar no Egito, falar alguma coisa do Egito, e depois começar a caminhar para a América. A gente vai falar um pouco das civilizações que existiam aqui no Brasil, na Argentina, no México. Quais eram os povos que viviam aqui naquela época, tá bom? Então vai ser necessário a gente sair um pouquinho da Mesopotâmia e ir, né, para o Egito. Fica ali do ladinho, tá bom? A gente vai ver que tem muita coisa igual, eles até faziam comércio entre essas duas regiões, tá bom? Então fica marcado para a semana que vem a gente trazer alguma coisa a respeito do Egito. Eu quero o quê? Eu queria que vocês me trouxessem a escrita deles, tá? Para a gente comparar, para a gente conversar a respeito disso, tá? Mas Professor, pode falar. desculpe interromper, mas você quer que... E se a gente fazer o alfabeto deles? É que, na verdade, vocês iam trazer para mim, mas depois eu ia postar o alfabeto deles, que é mais completo, para a gente fazer algumas atividades em cima do alfabeto deles. Tá bom? Mas quer você trazer o alfabeto para mim? Eu faço, se o senhor quiser. Pode trazer. Foi você que fez o mapinha do aeroporto que eu pedi na aula de geografia? Sim, professor. Você errou naquele mapa, hein? Sabe por que você errou? Você colocou... O aeroporto tem que estar nas suas costas. Né? Então, o aeroporto está nas suas costas, tá? Daí você coloca o braço direito para onde nasce o sol. Né? Mas isso aí a gente vai chegar lá. Deixa a gente falar isso na aula de geografia, eu vou dar jeito de vocês conseguirem se localizar. Tá bom? Isso aí é o menor dos problemas. A gente vai ter... E estuda para amanhã. Amanhã a gente vai falar de alguns desses elementos, tá? Da geografia, tá? Como que a gente usa cada um desses elementos, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Saber como que tá? Não? Não? Então tá bom. Eu quero que vocês revejam as aulas que tem. Se a gente pegar aqui, ó, se a gente for lá na classe, né, de Geohistória, tem textos colocados, tem vídeos colocados, e eu queria que vocês estivessem fazendo isso aí para eu começar a cobrar alguma coisa mais consistente de vocês. Por enquanto, eu estou sendo bem tranquilo, sabe, sem colocar muita coisa, para não assustar ninguém e todo mundo achar que dá para acompanhar. Beleza? Então, queria agora que todo mundo se despedisse, nem que fosse pelo chat, dar um oi, falar oi, tchau, professor, e até a próxima. Tchau, professor. Até, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau Até a para todos. próxima aula. Até a semana que vem para de história e amanhã tem geografia, hein? Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.